Tudo começou 20 anos atrás, quando seres divinos criaram um jogo doentio chamado Prison Day, apenas para passar o tempo. O que para eles era tédio, para a Terra foi um mix de desastres e oportunidades únicas. Nesse cenário caótico, humanos são escolhidos aleatoriamente e forçados a lutar em estágios com regras brutais. O único incentivo real é a promessa de obter cartas poderosas, capazes de mudar completamente o destino de qualquer um. O problema é que o jogo não perdoa falhas. Os perdedores pagam o preço mais alto, sendo transformados em marionetes sem alma, presas por fios de luz e condenadas a vagar pela eternidade dentro desse sistema cruel. Mesmo com o perigo, a ganância fala mais alto. Quase todo jogador acredita piamente que pode derrotar o chefe final, colocar as mãos em uma carta Rank S e sair como o grande vencedor dessa loucura toda. No final dessa jornada sangrenta, restou apenas um homem de pé: Max. Ele sobreviveu ao massacre total, caminhando por um rastro de destruição e túmulos sob um céu cósmico que testemunhou o fim da humanidade. Max passou anos limpando dungeons e derrotando chefões, acreditando que a força absoluta traria o que ele desejava. Só agora ele entendeu que o grande prêmio do jogo é se tornar exatamente o tipo de Deus que ele odeia. Com um olhar de puro desprezo, Max recusa a oferta de se juntar aos deuses malignos. Ele deixa claro que não tem o menor interesse em se tornar um monstro cósmico, jogando fora a chance que bilhões de pessoas desejariam. Os deuses insistem, lembrando que Max foi o único jogador na Terra capaz de zerar o jogo. Eles oferecem vida eterna e um poder divino supremo, tentando seduzi-lo com a ideia de nunca mais ser limitado pela mortalidade. O convite é para governar todo o universo, já que apenas o sobrevivente mais forte possui tal qualificação. Max agora se vê diante de tentáculos gigantes e uma pressão esmagadora que tenta forçá-lo a aceitar seu novo destino. Cercado por olhos escarlates que observam cada movimento seu, ele é questionado se tem certeza de que vai abrir mão do direito de ser um deus. O que Max fará agora que rejeitou o topo do universo por seus ideais? Então, Max, sentindo o peso de suas atitudes, disse: "Tenho certeza. Em todas as fases, eu fiz as escolhas mais racionais e acabei sendo a única pessoa que concluiu o jogo. Mas ao longo do caminho, eu perdi tantas coisas. Me custou tudo. Minha mãe, meus amigos e suas famílias. Todos eles morreram neste chamado jogo. Um jogo maldito que desperta o pior de nós seres humanos. Só agora eu entendi que nada que eu consegui valeu a pena." A entidade maligna, olhando profundamente para Max, disse quase saboreando aquele momento: "Você, o único jogador na Terra que zerou o jogo. O jogador mais forte de Prison Day. Estamos muito curiosos. O que você realmente quer?" Completamente arrependido, Max respondeu suspirando: "Quero minha vida cotidiana calma e monótona de volta. Quero um mundo onde todos que são importantes para mim estejam vivos e seguros. E tudo isso já foi destruído por vocês." A imagem de sua amada invade seus pensamentos. Ele lembra da mão dela entrelaçada à sua, do convite para passarem o fim de semana juntos, como antes. Mas a realidade pesa. Aquele tempo simples, íntimo e feliz já não existe mais. Em um ato de pura crueldade, aquela entidade disse, envolvendo o resto do planeta na escuridão: "Agora, vamos deixar você assistir com seus próprios olhos a destruição do planeta que guarda todas as suas memórias." Mas algo inesperado aconteceu. Max recebeu uma carta especial do sistema, surgindo diante dele sem aviso. Não era comum nem simples. Aquela mensagem trazia uma escolha rara, capaz de virar o jogo e mudar tudo naquele momento. Max sabia disso. Ele riu debochando dos deuses malignos, certo de que nem eles podiam desafiar as regras do jogo que criaram.
presos ao próprio sistema, só podiam observar enquanto Max permanecia intocável. A carta de número 5 era de Rank S. Ela tinha a habilidade de reversão do tempo. Ela podia reiniciar o tempo. Exceto o usuário, as memórias de todos serão apagadas, e tudo o que aconteceu será restaurado ao estado em que era originalmente. Ele ativa a reversão do tempo, a carta número 005. Max vai voltar ao início para corrigir seus erros e salvar todos. Curiosidade: essa carta reseta o mundo inteiro, menos as memórias dele. Os deuses malignos acham a rebeldia de Max fascinante. Eles observam a ativação da carta com um interesse sádico, deixando claro que estão ansiosos para o próximo encontro e para ver como esse humano tentará desafiá-los. O efeito de reversão temporal é ativado instantaneamente. Um brilho dourado intenso consome todo o espaço, confirmando que a realidade está sendo reescrita pelas engrenagens proibidas da poderosa carta de Rank S. No meio do vácuo digital, a silhueta de Max surge imponente. Ele deixa um aviso sinistro para as divindades: que preparem os pescoços, pois ele voltará para apagar cada um deles e proteger o que mais valoriza no mundo. De repente, o cenário cósmico desaparece e um olho se abre com um brilho intenso. Max desperta do transe temporal, sentindo o peso da transição brutal entre o fim do universo e seu novo e inesperado começo. Ele se levanta bruscamente em uma cama, ofegante e coberto de suor. O coração bate frenético enquanto ele tenta entender se o que viveu foi real ou apenas um pesadelo lúcido de proporções épicas e catastróficas. Max encara o vazio com uma expressão de choque absoluto. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ele processa a sensação de estar vivo novamente, longe do campo de batalha sangrento que tinha se tornado sua rotina. Ao olhar para as próprias mãos, a ficha finalmente cai para o herói. Ele realmente conseguiu realizar o impossível. Max voltou no tempo, carregando consigo toda a experiência e o ódio acumulado de décadas de perdas. Ele percebe que está vestindo roupas simples de paciente. Ao observar o redor, ele descobre com estranheza que está no hospital psiquiátrico da cidade de Qinshan, um lugar bem diferente dos cenários de guerra de antes. Uma voz doce e familiar quebra o silêncio do quarto. Sua mãe aparece segurando um lanche, perguntando preocupada se ele está tendo aquelas visões ruins de novo. O choque de vê-la viva é quase insuportável para Max. Ela se aproxima e toca seu ombro, tentando-o confortá-lo e garantindo que está ali para protegê-lo. Max agora tem a prova final. Ele voltou para antes de tudo desmoronar, e desta vez ele não deixará ninguém morrer. Max acorda num susto, o suor escorrendo enquanto tenta entender onde está. Ele olha para frente e a única palavra que consegue balbuciar é: "Mãe?" Ele não acredita que ela está viva, bem diante dele agora. O choque é paralisante. Max encara o vazio com os olhos arregalados, sentindo o coração martelar no peito. É a imagem da mulher que ele viu morrer há anos, cuidando dele como se o apocalipse nunca tivesse acontecido. Max se agarra à mãe com força, enterrando o rosto em seu peito enquanto confessa o quanto sentiu sua falta. Ela se assusta, sem entender aquela reação súbita, mas o abraça com cuidado, achando que ele teve mais um surto. A mãe tenta acalmá-lo e diz que sempre esteve ali. Enquanto isso, um pensamento cruza sua mente. Será que o estado de Max piorou novamente? Para ela, aquilo parece apenas mais um episódio. Em silêncio, Max observa o quarto do hospital de cima, sentado na cama. Ele se apresenta mentalmente como Ro-hee, um paciente internado desde criança no hospital psiquiátrico de Qinshan. Ele explica que sofre de um grave transtorno dissociativo, algo que as pessoas resumem como múltiplas personalidades. As vozes em sua cabeça nunca cessam,
e ninguém jamais acreditou no que ele dizia. Uma ficha médica aparece, listando seu estado como crítico. Mesmo assim, Max não se importa. Estar ali, num mundo onde todos ainda estão vivos, é exatamente o tipo de dia comum que ele sempre sonhou. De repente, o clima muda. Um visor digital marca 17:26, acompanhado de uma única palavra: mas. Max sente o peso do tempo e entende que aquela tranquilidade tem prazo para acabar. Ao olhar o celular, ele confirma a data: 23 de fevereiro, 17h26. Max se lembra perfeitamente. O Prison Day começa às 6 da tarde. Restam apenas 34 minutos antes do inferno começar outra vez. Max se levanta da cama com esforço, sentindo o corpo fraco e pesado. A ausência de poderes e habilidades pesa em sua mente. Ele entende que precisará se adaptar, reaprender a sobreviver e confiar apenas na própria resistência dali em diante. Max se apoia na mesa e lembra que todo jogador, ao ser puxado pela primeira vez, começa obrigatoriamente no estágio inicial Rank E. É sempre o mesmo ponto de partida, sem exceções ou atalhos. Ele sabe que, tirando alguns estágios problemáticos, o Rank E não é tão difícil. Desde que se conheçam as regras ocultas, é possível limpar essas fases iniciais sem grandes riscos. Sem perder tempo, Max começa a anotar tudo o que lembra. Cada método para limpar os estágios iniciais precisa estar no papel antes que o tempo acabe. Concentrado, ele escreve rápido, calculando que consegue terminar tudo em 10 minutos. Cada segundo importa, e qualquer atraso pode custar vidas quando o Prison Day começar. Max escreve de forma simples e direta. Ele quer que até sua mãe consiga entender e memorizar as instruções, aumentando drasticamente as chances dela sobreviver ao jogo. Max, lembrando da infância, diz a si mesmo: depois de gastar todas as economias da família, meu pai abandonou minha mãe e eu. Saiu de casa sem olhar para trás, deixando apenas dívidas, silêncio e uma ferida que nunca cicatrizou. Depois disso, minha mãe me criou sozinha. Mesmo quando chegava em casa exausta do trabalho, ela ainda me ensinava a ler e escrever. Houve muita dificuldade e amargura naqueles dias terríveis, mas o amor dela sempre me aqueceu. Após alguns minutos reescrevendo as regras e a estratégia do jogo, Max suspira concentrado. Nesse momento, o amigo Kingzai chega animado, dizendo que trouxe laranjas frescas especialmente para ele, as suas preferidas. Max agia como se não visse o amigo há anos. Confuso, Kingzai pensou em silêncio. Será que passou tanto tempo assim? Para ele, parecia que havia visitado Max apenas 3 dias atrás, nada mais que isso mesmo. Kingzai sempre esteve ao lado de Max desde a infância. Quando eram crianças, era ele quem o protegia dos valentões da escola, ficando à frente sem medo, defendendo o amigo em cada confronto, criando um laço de lealdade que nunca se quebrou. A lembrança é pesada. Max se vê implorando para Kingzai sobreviver naquele jogo maldito, jurando em silêncio que nesta vida jamais permitirá que uma tragédia como aquela volte a acontecer. Kingzai se aproxima curioso, perguntando o que Max está escrevendo, dizendo que adora novelas e querendo dar uma olhada. Sem levantar a cabeça, Max responde com sinceridade que aquilo é um guia de estratégia. Surpreso, Kingzai estranha ao ouvir que é um guia e pergunta se o médico realmente deixou Max jogar. Ele lembra que jogos supostamente piorariam sua condição, demonstrando preocupação genuína. No momento seguinte, bastante surpreso, Kingzai arregala bem seus olhos e diz confiante: "Ah, entendi! Tipo uma daquelas obras-primas lendárias AAA que você tem que jogar, não importa quem diga para não jogar." Max responde com calma que é um jogo que precisa ser jogado, goste ele ou não. Não há escolha envolvida, apenas a necessidade de se preparar antes que tudo comece. Max confirma que é basicamente isso. Ele diz que já está quase terminando e pede que Kingzai leia com atenção. Depois, encontre sua mãe e entregue a outra cópia para ela.
Kinzai pega os 2 cadernos dados por Max e, demonstrando bastante interesse, pensa sem dizer uma palavra. O Max está se comportando de forma um pouco estranha hoje. Mas tudo bem, vamos lá. Kinzai se espanta ao saber que a mãe de Max também vai jogar. Max corta a dúvida rapidamente, dizendo para não se preocupar e apenas memorizar o máximo possível, pois isso será vital. Em Prison Day, os jogadores podem ganhar cartas que variam de Rank E a Rank S ao concluir fases e matar monstros. Existem cartas de itens, cartas especiais, cartas de armas, cartas de atributos e muito mais. Essas cartas podem dar aos jogadores todos os tipos de habilidades poderosas, mas existem apenas 15 cartas de classificação S. Cada uma é única e possui poderes especiais que nem mesmo os deuses malignos conseguem controlar completamente. Para Max, aquelas cartas representam sua única oportunidade real. Somente reunindo todas, ele acredita que terá força suficiente para enfrentar os deuses malignos que transformaram o mundo inteiro em um jogo cruel. O celular sobre a mesa marca o horário 17:58:59. O tempo praticamente acabou. Cada segundo que passa empurra Max para longe daquela vida comum e silenciosa que ele queria desesperadamente preservar. No último minuto antes do início, Max observa a mesa, o relógio e o quarto em silêncio. Ele entende que aquela rotina simples e frágil está prestes a desaparecer para sempre. Seu olhar se fixa no porta-retrato com a foto dos 3 juntos. Aquele momento comum carrega tudo o que ele pretende proteger quando o Prison Day finalmente começar. Um alerta frio ecoa no ambiente. A interface surge anunciando que ele foi escolhido como parte do primeiro grupo de jogadores do Prison Day, confirmando que não há mais volta. A realidade começa a se distorcer diante de seus olhos. Painéis digitais aparecem informando o carregamento do estágio, enquanto seu corpo permanece imóvel no mundo real. O sistema inicia a extração da alma. Luzes azuis atravessam o espaço e Max sente claramente o momento em que sua consciência começa a ser arrancada daquele mundo. Novas mensagens surgem, informando que memórias de cena estão sendo geradas e injetadas. Mesmo assim, Max mantém a mente firme, decidido a não repetir nenhum erro do passado. Envolto pelo brilho digital, ele faz uma promessa silenciosa. Desta vez, protegerá tudo o que valoriza e limpará cada estágio, custe o que custar. Com o olhar firme e decidido, Max reafirma sua escolha. Ele se tornará o jogador mais forte novamente e apagará os deuses malignos que ousaram brincar com o mundo humano. A interface digital se espalha pelo ambiente enquanto a mensagem Enjoy the Game surge no centro da tela, deixando claro que não há escolha. O tom não é de convite, mas de ordem, marcando oficialmente o início do jogo mortal. A mensagem indica que o estágio inicial de Rank E, chamado Slaughter Company, foi completamente gerado. O espaço continua instável, com linhas digitais se cruzando, enquanto o jogo finaliza a construção do primeiro cenário. Logo em seguida, o sistema confirma que a alma do jogador foi carregada com sucesso. A luz azul envolve seu corpo inteiro, reforçando que não se trata apenas de um jogo comum, mas de algo que mexe diretamente com sua existência. O aviso seguinte informa que as memórias reais do jogador estão sendo apagadas para dar lugar às memórias do estágio. O processo parece automático, frio e impessoal, como se apagar vidas fosse apenas mais uma função do sistema. De repente, o sistema entra em alerta máximo, exibindo repetidamente a falha ao tentar deletar as memórias reais. As telas vermelhas piscam, revelando que algo saiu do controle e que o jogador não seguiu o padrão esperado. Após o erro, o sistema muda o tom e anuncia que o chefe do estágio está sendo gerado, permitindo exploração livre por enquanto. Isso indica uma breve janela de tempo antes que o verdadeiro perigo do cenário se manifeste. A tela finaliza a sequência com a mensagem Enjoy the Game, agora em tom definitivo. Não há mais avisos ou explicações,
Apenas a confirmação de que o jogador está preso dentro daquele mundo digital. Cercado por luzes azuis e fragmentos de dados, o protagonista observa o próprio corpo, percebendo que tudo permanece exatamente igual à sua vida anterior, confirmando que suas memórias não foram apagadas como deveriam. Ao olhar ao redor, ele reconhece o ambiente como uma versão quase idêntica do mundo real. O sistema explica que nos estágios iniciais, as memórias são removidas para criar essa ilusão, mas por algum motivo isso falhou com ele. As pessoas ao redor de Max não compreendem o que está acontecendo. Mesmo com as memórias apagadas, um incômodo persiste no ar, como um presságio silencioso, fazendo todos sentirem que algo errado está prestes a acontecer ali. Como tudo permanece igual ao que ele já viveu, Max entende exatamente o que vem a seguir. O sistema apresenta o mundo do jogo Prison Day e confirma que o estágio inicial de Rank E já começou, sem espaço para erro. Um grande painel holográfico surge acima do escritório, revelando o nome do estágio inicial, Slaughter Company. Vários jogadores aparecem sentados em baias idênticas, reforçando que todos foram inseridos no mesmo cenário de trabalho. O sistema explica que Slaughter Company é um estágio de nível muito baixo, classificado como Rank E. Ainda assim, para limpá-lo, é obrigatório derrotar 3 monstros de nível chefe espalhados pelo ambiente. A informação continua deixando claro que cada um dos 3 chefes possui habilidades diferentes e que a dificuldade aumenta progressivamente. Mesmo sendo um estágio inicial, ele ainda é considerado extremamente perigoso para iniciantes. Diante dessas regras, Max levanta a mão e solicita diretamente ao sistema que abra o painel de status do personagem. A interface responde imediatamente, reconhecendo o comando e iniciando o carregamento dos dados. O painel de status do jogador Max se abre, exibindo seu nome, nível atual zerado, experiência vazia e raça humana. Todas as áreas de atributos, habilidades e itens aparecem bloqueadas, sem nenhuma carta obtida. Ao analisar os dados, Max percebe que não possui stats, habilidades nem itens disponíveis. Nessa condição inicial, enfrentar os 3 chefes exigidos pelo estágio se torna algo praticamente impossível de ser realizado. Mesmo assim, ele identifica no painel uma informação incomum, uma bênção obtida com efeito desconhecido e impossível de ser identificado pelo sistema. Esse detalhe chama sua atenção imediatamente. Max se questiona sobre a natureza dessa bênção não identificável e levanta a hipótese de que ela esteja diretamente ligada ao fato de suas memórias da vida anterior não terem sido apagadas pelo sistema. Consciente de que precisa agir rápido, Max conclui que o mais urgente é obter stats e derrotar o primeiro chefe. Enquanto toca na interface, ele reflete sobre a forma correta de quebrar esse impasse e finalmente entende o caminho. Max se lembra claramente de que nesse estágio inicial existe uma side quest escondida. Essa informação só aparece para quem alcança um ponto específico do mapa, algo que a maioria dos jogadores nunca percebeu. Ele calcula rapidamente que, se conseguir a carta de atributo dessa missão secreta e planejar cada passo com cuidado, limpar o estágio Slaughter Company deixará de ser algo impossível, mesmo começando do zero absoluto. Max se levanta da cadeira e observa o ambiente ao redor. O sistema informa que o estágio começa oficialmente às 11 horas em ponto, mas ainda restam mais de 10 minutos, tempo suficiente para agir antes do caos. Enquanto se move pelo escritório, outro pensamento o incomoda. Ele se lembra claramente da voz que ouviu quando renasceu, algo que o acompanha desde a infância como uma estranha alucinação auditiva constante. Desta vez, porém, a sensação é diferente. Correndo pelos corredores, Max percebe que consegue entender o significado daquelas palavras, ligadas diretamente a salvar a Terra e derrotar os deuses malignos. Em sua mente, imagens confusas surgem, sugerindo que derrotar essas entidades pode exigir cooperação entre ele e aquela presença desconhecida. A ideia soa absurda, mas também estranhamente lógica.
Max reflete que, se o tempo realmente reinicia e as memórias dessa vida forem apagadas, talvez na próxima volta ele ainda consiga alcançar essa entidade e unir forças, mesmo que ninguém se lembre de nada. Ele franze a testa, tentando entender exatamente o que aquelas palavras queriam dizer. Será que, além do poder das cartas Rank S, ele também pode herdar diretamente o poder dos próprios deuses? Quando Max chegou no banheiro masculino, uma janela do sistema se abriu, trazendo a mensagem: "Você atingiu uma coordenada especial. Missão secundária oculta." Um momento de hesitação lhe acarretou naquele momento. Parando diante de uma porta específica, Max reconhece o local sem hesitar. Ele afirma para si mesmo que aquele é o ponto certo e que precisa pegar primeiro a side quest escondida e o baú de recompensa. O sistema confirma a missão secreta: o segredo escondido na cabine do banheiro masculino. Max entende que a side quest foi ativada e que, a partir dali, não basta sobreviver ao estágio principal. É preciso concluir o objetivo oculto para ganhar vantagem real. Ele avança pelo banheiro e chuta a porta da cabine indicada, acionando imediatamente a missão. A notificação deixa claro que o próximo passo não é fugir ou esperar, mas cumprir a condição exigida pela quest para prosseguir. Ao abrir a cabine, algo inesperado reage do outro lado. A presença não parece humana, e a surpresa quebra o clima de controle que Max vinha mantendo desde o início do estágio, deixando claro que não será uma recompensa simples. O sistema revela o achado: uma lenda urbana chamada Scaredy Cat. A criatura surge ligada diretamente ao baú do tesouro, confirmando que aquela side quest envolve um monstro especial, diferente dos inimigos comuns do estágio inicial. A criatura azulada se materializa sobre o baú, envolta por uma aura estranha. Apesar do tamanho reduzido, sua aparência sobrenatural e os olhos vermelhos indicam que ela não é apenas decorativa, mas o verdadeiro guardião da recompensa. Mesmo sem atacar diretamente, sua postura deixa claro que não permitirá que Max se aproxime do baú sem enfrentar algum tipo de confronto. Max encara o monstro com frieza e ameaça avançar, deixando claro que não pretende recuar. A tensão cresce no espaço fechado do banheiro, onde não há rotas de fuga nem tempo para estratégias longas. Diante da postura firme do jogador, a criatura entra em pânico e recua abruptamente. A reação revela que, apesar da aparência ameaçadora, Scaredy Cat é dominado pelo medo quando confrontado diretamente. A criatura foge de forma desordenada pelo banheiro, incapaz de sustentar o confronto. O comportamento confirma que a verdadeira condição da quest não é força bruta, mas intimidar o monstro até quebrar sua resistência. O sistema anuncia a conclusão: Scaredy Cat foi derrotado e o baú agora pertence ao Max. A side quest é concluída com sucesso, garantindo acesso antecipado a uma recompensa crucial, antes mesmo do estágio começar oficialmente. Max observa o baú e recorta que o Scaredy Cat é uma lenda urbana fraca, criada apenas para assustar. Ele sabe que basta manter a postura firme e pressionar o monstro para fazê-lo fugir, sem a necessidade de um combate real. Com o monstro afastado, Max se volta para o baú. O sistema alerta que ele não possui a chave necessária e sugere incerteza sobre o conteúdo, deixando claro que seguir o aviso ao pé da letra impede muitos jogadores de avançar. Sem hesitar, Max ignora o aviso do sistema e chuta o baú com força. A ação quebra completamente a lógica esperada da missão e revela que o bloqueio não era real, apenas uma armadilha psicológica para afastar jogadores inseguros. O sistema confirma que o baú misterioso foi aberto à força. A cena prova que não havia penalidade oculta e que o verdadeiro desafio da quest era superar o medo e a interpretação literal das instruções. Max reflete que muitos jogadores perdem essa recompensa ao buscar uma chave inexistente. Ao abandonar preconceitos e agir de forma direta, ele transforma uma side quest simples em uma vantagem decisiva no estágio inicial. Dentro do baú, Max encontra 3 cartas de atributos básicos:
A descoberta confirma que a recompensa não é rara ou lendária, mas extremamente valiosa naquele momento, quando ele ainda não possui nenhum status ativo. As cartas revelam bônus de resistência, agilidade e força, todas de Rank E. Mesmo sendo melhorias modestas, Max entende que esse é o passo essencial para destravar seu crescimento e sair da condição inicial de jogador indefeso. Segurando as cartas, Max reconhece que agora pode finalmente ativar seus atributos. A expressão calma mostra que ele já previa esse resultado, reforçando que cada ação foi calculada com base na experiência da vida anterior. Ao usar as cartas, uma energia verde envolve seu corpo enquanto o sistema confirma o aumento dos atributos. A mudança é sutil, mas perceptível, indicando que seu corpo começa a responder de forma diferente. Max fecha o punho e sente o aumento de força com clareza. Mesmo pequeno, o avanço é suficiente para mudar o cenário, pois agora ele tem os meios necessários para enfrentar os 3 chefes do estágio inicial. O painel exibe o status de Max com nível 0, experiência zerada e raça humana, mas os atributos básicos já aparecem ativados. Resistência, agilidade e força estão no nível 1, indicando que algo mudou de forma irreversível. A mensagem destaca uma bênção recém-adquirida, porém sem qualquer descrição ou efeito identificado. Mesmo com o sistema ativo, essa informação permanece bloqueada, deixando claro que Max recebeu algo que ainda não pode compreender. Max reflete que, ao usar as cartas de atributo e ativar o painel, ele se tornou oficialmente um jogador. Mesmo um simples atributo no nível 1 já o coloca muito acima de qualquer pessoa comum. Tomado pela energia recém-desperta, Max fecha o punho e testa sua força contra a parede. O impacto racha a superfície, provando que o aumento nos atributos não é simbólico, mas algo real e perigoso. Analisando a situação, Max conclui que com seus atributos atuais, somados à experiência de combate da vida passada, superar esse estágio inicial não deve ser difícil, embora saiba que isso ainda está longe de ser suficiente. A imagem de entidades sombrias surge em sua mente, lembrando que derrotar aqueles inimigos e proteger o mundo exigirá muito mais poder. O peso dessa responsabilidade deixa claro o tamanho do desafio à frente. Determinando-se, Max admite que precisa usar todo o poder disponível, até mesmo aquele da voz misteriosa que sempre falou em sua cabeça, embora ainda não entenda sua origem ou intenção. Ele volta o olhar para o aviso da bênção desconhecida e decide que precisa descobrir o que aquilo realmente significa antes de avançar, pois sente que esse detalhe pode ser crucial no futuro. Max encara o painel flutuante e questiona diretamente se foram eles que concederam aquela bênção, exigindo respostas, mesmo sabendo que o sistema nunca respondeu a perguntas antes. Sem obter retorno, ele solta um riso contido e admite que não esperava uma resposta. Ainda assim, sua expressão muda, deixando claro que agora, como jogador, ele seguirá em frente por conta própria. Uma voz emerge da escuridão dizendo que tudo depende de Max. O aviso vem sem forma definida, pesado e inevitável. O choque é imediato, e ele sente que não está mais sozinho, mesmo sem enxergar ninguém ao redor. Sombras gigantescas se movem ao redor de Max, distorcendo o espaço como se o chão estivesse cedendo. Ele permanece parado, pequeno, diante da presença esmagadora que o envolve, sentindo a pressão crescer a cada segundo. Max começa a cair em um vazio escuro, cercado por formas indefinidas. Seu rosto mostra tensão e confusão, enquanto a sensação de perda de controle deixa claro que ele entrou em algo muito além de um simples estágio. A voz afirma que o observa há muito tempo. Max flutua no meio da escuridão, cercado por luzes irregulares, tentando entender quem fala com ele e por que conhece tanto seus passos. Assustado e confuso, Max pergunta quem são e se foram eles que lhe deram a bênção. Ele exige respostas, querendo saber o motivo dessa ajuda repentina, que mudou completamente o rumo de sua vida. A entidade responde que aquilo é apenas um pequeno teste. Se Max quiser ajuda real,
precisa provar seu valor primeiro. A proposta soa fria, mas deixa claro que nada será dado de graça. Max, volte e lute! O tempo está quase no fim. As sombras começam a recuar, abrindo espaço, como se aquela conversa tivesse sido apenas um intervalo antes do caos. De volta ao banheiro, Max aparece determinado, os punhos cerrados. Ele declara que precisa daquele poder e que vai provar seu valor, falando com firmeza, mesmo sem saber se ainda está sendo observado. Max dá um sorriso suave, sabendo que pode ter um poder inimaginável ao seu lado. Isso lhe dá mais confiança para seguir o seu plano de enfrentar as entidades malignas e salvar a humanidade da extinção absoluta. Diante do alerta final, Max se prepara mentalmente para a batalha. Tudo o que aconteceu até agora converge para esse momento, onde cada escolha pode definir se ele sobrevive ou fracassa logo no início. O sistema informa que o estágio atual é de Rank E, chamado Slaughter Company. Max permanece atento enquanto outra mensagem avisa que o chefe está prestes a surgir, exigindo que todos os jogadores se preparem imediatamente. O tom do sistema muda para alerta máximo. Um aviso em vermelho deixa claro que, quando a contagem terminar, qualquer jogador que abandonar sua estação será automaticamente considerado como alguém que falhou no desafio. A contagem regressiva continua descendo diante de todos, marcando menos de 1 minuto. O ambiente fica mais opressor a cada segundo, reforçando que não existe margem para erro ou fuga a partir daquele momento. Correndo pelo corredor, Max calcula o tempo restante e percebe que só consegue chegar por causa do aumento em agilidade. Mesmo com o corpo em tensão, ele mantém o foco, sabendo que parar agora significa falhar. Com poucos segundos restantes, Max pensa que basta atravessar a entrada principal para estar seguro. A contagem cai rapidamente e cada passo se torna mais pesado diante da pressão constante do sistema. Enquanto isso, 2 homens tentam sair à força, gritando contra o sistema e ameaçando destruir tudo. A postura agressiva mostra que eles não entenderam a situação, ignorando completamente o aviso exibido diante deles. Max observa os dois de longe enquanto continua avançando. Ele conclui que sempre existe alguém incapaz de ler o ambiente corretamente, colocando a própria vida em risco por impulsividade e falta de atenção. A contagem chega a 0 e o ambiente muda instantaneamente. A sensação de transição é clara, deixando evidente que o estágio foi ativado e que qualquer erro cometido antes desse momento não pode mais ser corrigido. Uma força invisível atinge os 2 homens que tentavam fugir, lançando-os para trás sem qualquer chance de reação. A punição do sistema acontece de forma imediata, fria e completamente inevitável. Do outro lado, um grupo de pessoas observa o cenário em choque, cercado por marcas de sangue. O pânico toma conta quando percebem que aquilo não é uma simulação, mas um espaço real, onde a morte é definitiva. A mensagem ecoa fria e direta. No dia da prisão, quem ignora as regras morre rápido. O protagonista permanece firme, expressão dura, enquanto ao redor rostos pálidos denunciam o pânico. A ameaça não soa simbólica. Aquilo é um aviso real. O corredor se enche de luz vermelha quando alguém grita que a porta principal foi selada. O brilho digital cobre teto e paredes, criando uma jaula luminosa. A pergunta surge no ar: se não podem sair, algo pior está prestes a começar. Um alerta ocupa toda a visão. O sistema avisa que o boss do estágio vai surgir e ordena que todos procurem armas imediatamente. O tom não pede, comanda. Não há escolha, só preparação forçada para sobreviver ao Rank E. De costas para a barreira vermelha, alguns encaram a situação incrédulos. Alguém reclama que foram trancados só para lutar contra um boss e exige sair. A resposta é o silêncio do sistema, pesado e definitivo, como uma sentença. Uma risada baixa atravessa a sala.
Silhuetas surgem atrás da parede de luz, distorcidas e imóveis. A tensão cresce quando alguém reconhece. O primeiro boss apareceu. O ar fica denso e ninguém mais duvida da seriedade do jogo. O protagonista encara à frente, olhar afiado. O sistema esclarece a condição de vitória, derrotar todos os bosses que surgirem. Não há atalhos nem negociação. Cada combate decide quem continua vivo naquele estágio Rank E. As figuras avançam, envoltas por energia verde. O líder fala em limpar o lixo, chamando os jogadores de detritos. O sorriso cruel contrasta com um uniforme de limpeza. A ameaça agora tem rosto, voz e intenção clara. A interface revela os dados do inimigo principal, Capitão da Limpeza, Boss Rank E. Estatísticas modestas, armas simples, mas habilidades que aumentam a força com ferramentas de limpeza. Subestimá-lo parece um erro óbvio. Outro painel mostra os trabalhadores da limpeza, monstros Rank E básicos, armados com vassouras de aço. Sem habilidades especiais, mas em número suficiente para cercar. O perigo não está só no chefe, mas no conjunto. Um jogador ri nervoso e comenta que é só um monstro Rank E, quase inútil. A frase soa confiante demais. O protagonista observa em silêncio, sabendo que a arrogância mata rápido quando o sistema transforma o banal em letal. O homem musculoso junta as mãos e encara o monstro com confiança exagerada, afirmando que é apenas um jogo. Ele promete derrotar o chefe sozinho e libertar todos dali, acreditando que força bruta será suficiente. O protagonista avança um passo e tenta alertá-lo, dizendo que aquelas criaturas não podem ser julgadas pela lógica comum. Ele pede calma e avisa que agir por impulso pode levar direto à morte. Enquanto observa em silêncio, o protagonista analisa a situação e conclui que mesmo monstros de nível baixo superam humanos comuns se seus atributos forem positivos. Enfrentar um chefe assim, apenas com força física, é ilusão. O homem musculoso explode em raiva e manda o protagonista calar a boca, dizendo que ele só sobreviveu por sorte. Ele o desafia, questionando quem ele pensa que é para dar ordens ali. Com um sorriso confiante, o homem lembra que já jogou inúmeros jogos e afirma que o ranking bloqueado só pode estar ligado ao número de monstros mortos, acreditando que atacar primeiro garantirá vantagem. A mente dele se enche de fantasias absurdas sobre recompensas absurdas, dinheiro infinito e uma vida de luxo. Ele imagina que aquele jogo mortal é uma oportunidade única para enriquecer e dominar tudo. Tomado pela ganância, ele grita que todos ali farão parte de sua fortuna e avança com o punho cerrado, atacando o chefe de limpeza sem hesitar, convicto de que vencerá com um único golpe. O monstro boss reage instantaneamente, desviando o ataque e cortando o ar com a vassoura metálica. O golpe atravessa o espaço com precisão absurda. Com facilidade, ele separa a cabeça do corpo daquele homem arrogante. O corpo do homem musculoso é lançado violentamente contra o chão, enquanto a cabeça cai para outro lado, fazendo o ambiente tremer. As pessoas ao redor entram em pânico ao perceber que aquilo não é um jogo e que a morte é real. Enquanto os monstros avançam, o anúncio ecoa que a limpeza começou. Pessoas correm desesperadas, implorando por suas vidas, agora conscientes de que o chefe e seus subordinados vieram para matar. A lâmina verde corta o ar enquanto o monstro gargalha, chamando todos de lixo. Pessoas correm em pânico entre mesas e cadeiras, gritando por ajuda, enquanto o ataque desce sem piedade, transformando o escritório num campo de execução. O protagonista avança em silêncio, o rosto fechado e o corpo tenso. No meio do caos, sua presença contrasta com o desespero geral, como alguém que já entendeu as regras desse jogo mortal e decidiu agir. O golpe explode contra o inimigo. Faíscas e energia se espalham pelo impacto. O monstro é lançado para trás, o corpo distorcido no ar,
deixando claro que aquela força não veio de sorte, mas de cálculo. O corpo do monstro se choca contra o chão, abrindo rachaduras no piso. O impacto faz o prédio tremer, e por um instante todos ficam em silêncio, tentando entender se aquilo foi suficiente para detê-lo. O protagonista observa com frieza quando percebe que o inimigo ainda se move. A postura dele não muda, apenas ajusta o aperto na arma, consciente de que, nesse jogo, hesitar significa morrer. Um sobrevivente aproveita a abertura e ataca com tudo, cravando o golpe no monstro caído. O desespero vira coragem momentânea, como se todos quisessem acreditar que aquilo finalmente acabaria. A energia verde começa a se dissipar. O corpo do inimigo se desfaz lentamente. No ar, símbolos digitais surgem, indicando que algo foi concluído, enquanto o silêncio pesado toma conta do ambiente. A abertura foi a brecha da glória. Max a aproveitou com o rugido de um trovão, desferindo sobre a abominação tombada a fúria acumulada dos séculos. A força empregada foi além do imaginável, um poder cataclísmico. O sistema confirma a morte do monstro e libera as recompensas. Janelas flutuantes aparecem diante do protagonista, exibindo armas e cartas, provando que a violência agora tem preço e progresso. Enquanto os outros o encaram com espanto e medo, o protagonista permanece calmo. Fica claro para todos que aquele não é apenas mais um sobrevivente, mas alguém capaz de avançar nesse inferno chamado jogo. As pessoas ao redor ainda tentam processar o que viram. Um homem de terno arregala os olhos, o Brutamontes engole seco, e até a mulher ao fundo parece travada. Ninguém entende quem ele é, só que acabou de derrubar um monstro com facilidade absurda. O protagonista observa o cartão vermelho flutuando sobre a própria mão. A expressão é calma, quase fria, enquanto o sistema explica que monstros de baixo nível podem soltar cartas de força, agilidade ou resistência. No momento, qualquer aumento é essencial. Sem hesitar, ele decide usar a carta. Os fragmentos de luz descem pela mão aberta e se dissolvem no corpo, como dados sendo absorvidos. Não há dor, só a sensação clara de algo dentro dele ficando mais forte. A interface azul confirma a mudança. A força sobe de nível 1 para 2, exibida de forma direta, sem efeitos exagerados. É um salto simples, mas suficiente para mudar completamente a balança contra inimigos desse rank. Antes que o silêncio se firme, o trabalhador de limpeza volta a se mover. O corpo envolto em energia verde ergue o esfregão, ainda tentando completar o ataque interrompido, provando que o monstro não havia sido finalizado antes. O protagonista segura firme o cabo do esfregão de aço. O sistema deixa claro que, neste mundo, até uma pequena diferença de nível permite esmadar o inimigo. A arma improvisada agora parece leve demais em suas mãos. O monstro avança com o golpe de cima para baixo, envolto em rastros verdes. O protagonista responde sem recuar, avançando com confiança renovada, o olhar afiado, indicando que o confronto já não está mais equilibrado. Diante do ataque iminente do monstro, Max estufa o peito e encara a criatura sem recuar. Com voz firme e confiante, ele provoca, dizendo que agora está mais forte e que o inimigo não é mais páreo para ele. Com um único movimento, o ataque desce como uma lâmina. A energia laranja explode no impacto, atravessando a defesa do inimigo. O golpe é limpo, decisivo, e o corpo do trabalhador de limpeza é lançado ao chão. Por fim, o sistema anuncia a recompensa. Uma carta de força é adicionada, válida para níveis baixos. O protagonista permanece em pé entre as luzes digitais, enquanto os sobreviventes ao fundo encaram a cena em silêncio absoluto. Ao erguer outra carta vermelha, ele percebe o padrão se repetindo. A interface confirma o aumento imediato e a sensação no corpo muda de novo, mais pesada e firme. A força sobe para o nível 3, deixando claro que o crescimento está acelerando. Seus olhos se estreitam de repente, captando um movimento fora do campo imediato.
O aviso silencioso vem antes do impacto e o foco muda completamente. Algo tentou atacá-lo pelas costas, mas não passou despercebido dessa vez. A vassoura se choca contra a arma do inimigo em pleno ar, desviando o golpe com precisão. O ataque surpresa falha e a diferença de força fica evidente no instante do impacto. O monstro é partido em dois. Ele encara o inimigo com frieza, deixando claro que truques baratos não funcionam mais. A postura relaxada contrasta com a segurança no olhar, indicando que agora ele lê os movimentos com antecedência e reage sem hesitar. A interface surge confirmando mais uma morte. A recompensa desta vez é diferente, revelando uma carta de agilidade. O sistema detalha o efeito, explicando o aumento direto do atributo enquanto o nível ainda está baixo. Um leve sorriso surge quando ele analisa a carta verde nas mãos. A agilidade é tão importante quanto força naquele ambiente, e o ganho imediato reforça sua mobilidade, tornando seus movimentos mais rápidos e difíceis de prever. 3 novas figuras surgem à frente, todas envoltas pela mesma aura verde e hostil. Os monstros avançam em formação, gritando insultos repetitivos, deixando claro que agora ele se tornou o alvo principal daquela área. Ele entende o padrão do sistema ao observar o comportamento deles. Quanto mais inimigos derrota, mais atenção atrai. Isso transforma o campo em algo cada vez mais perigoso, exigindo decisões cuidadosas para não ser cercado. O aviso mental é claro. Enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo seria imprudente. Um deles, em especial, emana uma pressão diferente, indicando uma habilidade exclusiva capaz de aumentar brutalmente sua força em combate direto. Com a vassoura firme nas mãos, ele ajusta a postura e decide mudar a abordagem. Em vez de avançar de frente, passa a controlar a distância, pronto para desgastar os inimigos um a um antes do confronto final. Ao saltar na frente dos monstros, ele grita para que os outros ajam agora. A ideia é simples: arremessar qualquer coisa, atrapalhar o avanço e ganhar segundos preciosos. Ele já atraiu todo o egro, então cada distração pode decidir quem vive. Enquanto cai em meio às mesas quebradas, ele avalia a situação com frieza. Todos os inimigos estão focados nele, o que mantém os outros relativamente seguros. Basta um pouco de cobertura para criar a abertura necessária e virar o combate. Em meio ao caos, ele pensa além da luta imediata. Se alguns ali forem jogadores decentes, podem seguir juntos nos próximos estágios. Quanto mais pessoas entenderem como limpar essas fases, maiores serão as chances reais de sobrevivência. Do outro lado, o grupo hesita. Uma mulher alerta que agir agora pode chamar ainda mais a atenção dos monstros. Um homem completa que, quando eles fixam um alvo, o destino costuma ser a morte certa. Um dos monstros avança com fúria, berrando insultos enquanto ergue a arma. A presença dele distorce o ambiente e a aura verde pulsa com violência. O ataque vem carregado de força bruta e intenção de esmagar. No último instante, algo inesperado acontece. Um objeto voa e acerta o monstro em cheio, desviando o golpe fatal. O impacto ecoa pelo salão e, por um segundo, até ele se surpreende com a interferência. Mesmo assim, fica claro para todos que ele está segurando sozinho uma pressão absurda. O medo paralisa o grupo, e ele percebe isso no olhar deles. Se ninguém agir, a única saída será forçar a própria abertura. Ao olhar para trás, ele vê o grupo finalmente se movendo. Alguns avançam empurrando um rapaz à frente. Outros gritam confusos. A decisão tardia ainda assim muda completamente o ritmo da batalha. Um homem agarra o colega em pânico e questiona se ele enlouqueceu. A resposta vem rápida: ele está lutando por todos. Se ajudarem agora, existe uma chance real de sobrevivência coletiva. O monstro rosna novamente, exigindo que o lixo seja limpo. A energia ao redor dele se intensifica, sinalizando outro ataque iminente. Com o campo finalmente em movimento, a luta entra em um novo e perigoso estágio.
O aviso ecoa pelo corredor quando alguém grita que o chefe está vindo. O brilho verde corta o ambiente, enquanto pessoas entram em pânico e correm entre as mesas, deixando claro que a presença do boss muda completamente o clima do lugar. O homem de óculos grita que conseguiu atrair o boss para ali. O suor escorre pelo gosto, enquanto ele pede que todos ajam agora, transformando o medo coletivo em uma chance única de sobrevivência. O golpe desce com força, atravessando o trabalhador de limpeza envolto em energia verde. A confirmação surge imediatamente na interface, deixando claro que o inimigo caiu como um único ataque preciso e sem margem para erro. Com um sorriso contido, ele avalia a própria condição e conclui que seus atributos superam completamente os inimigos comuns. A confiança cresce quando percebe que agora cada ataque é decisivo e direto. As mensagens se repetem na tela, confirmando a eliminação do Cleaning Worker nível 1. O impacto visual reforça que a diferença de força é absoluta, sem resistência ou reação por parte do monstro derrotado. A aura verde se intensifica quando o inimigo ergue a arma, gritando que o lixo precisa ser limpo por completo. A cena revela a ameaça final, deixando uma vítima caída, implorando por ajuda. Em um movimento rápido, ele surge atrás do boss e o encara de perto. A frase fria deixa claro quem realmente é o lixo ali, enquanto a diferença de velocidade impede qualquer reação do inimigo. O corpo do boss gira no ar após o corte preciso. A cena vista de cima mostra o impacto final, com a arma escapando das mãos do monstro e o desfecho selado em um único movimento limpo. A janela azulada irrompe como um presságio glorioso no campo de batalha. Sua luz anuncia o destino selado. Parabéns, jogador Max! O boss tombou diante da sua coragem, e uma nova lenda nasce sob os olhos aflitos daquelas pessoas. A tela azul se abre confirmando a vitória. O sistema parabeniza o jogador por derrotar o boss do estágio e exibe o ranking de contribuição, deixando claro que apenas um nome foi responsável por tudo. A interface confirma que Max derrotou o chefe da primeira fase, o capitão da limpeza. Com isso, o sistema indica que as recompensas de boss serão liberadas, deixando claro que a progressão daquela etapa foi oficialmente concluída. O sistema anuncia que o ranking foi desbloqueado, com uma pontuação de contribuição de 700. Logo abaixo, a tela mostra Max isolado em primeiro lugar, enquanto todas as outras posições permanecem vazias, sem qualquer outro jogador listado. Ao encarar o ranking, Max lembra que, ao limpar a primeira dungeon, o jogador que fica em primeiro lugar recebe a carta Rank S número 001. A lembrança deixa claro o peso dessa recompensa desde o início do jogo. Ele reflete que em sua vida passada nunca conseguiu obter essa carta. Ainda assim, sabe muito bem que toda a carta Rank S carrega um poder absurdo, capaz de alterar completamente o rumo do jogo desde os estágios iniciais. Com o cabo do esfregão apoiado no ombro, ele admite que se manter em primeiro lugar não será fácil. O próprio sistema deixa implícito que a competição está apenas começando, mesmo com a vantagem inicial conquistada. Observando novamente o ranking, Max percebe que nenhum outro jogador registrou abates até aquele momento. A vantagem é clara, mas a sensação não é de alívio, e sim de alerta, diante do que ainda está por vir. As imagens de outros jogadores surgem, cada um envolto por luzes diferentes. Ele recorda que, em sua vida passada, sobreviveu até o fim, mas mesmo no começo do jogo já existiam jogadores extremamente fortes. Max lembra que esse ranking reúne todos os jogadores do mundo inteiro que foram puxados para as fases iniciais. Ao mesmo tempo, pensa que todas as prisões do dia inicial surgiram simultaneamente ao redor do planeta. O sistema explica que, a cada fase limpa, as recompensas são definidas pelo ranking. Diante das cartas de atributo, habilidade e itens, Max decide que precisa maximizar seus pontos para garantir a Rank S número 001. Ele reconhece que cada um daqueles jogadores possuía habilidades únicas, impossíveis de copiar. Mesmo após renascer,
Max sabe que não pode subestimá-los, pois o poder deles continua sendo uma ameaça real. A interface confirma a derrota do chefe da primeira fase, o capitão da limpeza, deixando claro que o confronto foi oficialmente encerrado. A vitória não é simbólica. O sistema reconhece o feito e prepara a liberação das recompensas correspondentes. A tela muda e anuncia que as recompensas podem ser obtidas, exibindo cartões de atributo e especiais. Entre eles estão Resistência e Agilidade Rank E, além de cartas raras que indicam um avanço real para quem sobreviveu à primeira fase. Ao ler a lista, ele percebe algo inesperado. A recompensa inclui a carta Embrião de Ferro. Isso chama sua atenção imediatamente, já que não se trata de um item comum e carrega um potencial muito acima do padrão inicial. Ele comenta que desta vez a sorte realmente sorriu. A carta Embrião de Ferro cria uma arma Rank E exclusiva, moldada de acordo com a aura do usuário, com chance de evoluir para uma arma especial dependendo do resultado. A imagem das armas aparece envolta em correntes, enquanto ele reflete que as armas de maior nível costumam ser espadas lendárias, chamadas de Imperador de 100 Armas ou Rei de 100 Armas, símbolos de poder extremo. Observando o cenário ao redor, ele nota a reação surpresa do rapaz de óculos, que ainda tenta processar tudo o que aconteceu. Mesmo abalado, ficou claro que aquela batalha mudou completamente a dinâmica entre eles. Ele reflete que o rapaz não parecia corajoso à primeira vista, mas, no momento decisivo, escolheu agir e ajudar. Entender a situação e ainda assim avançar é o que define um bom jogador naquele novo mundo. Pensando no futuro, ele considera que se aquele homem se tornar um jogador de verdade, poderá ajudar ainda mais pessoas adiante. Em um jogo onde escolhas custam vidas, aliados conscientes fazem toda a diferença. A conversa se volta ao confronto recente e fica claro que chamar a atenção do chefe foi essencial. Se ele tivesse caído ali, todos teriam morrido, tornando aquela decisão arriscada o único caminho possível para sobreviver. Quando as cartas são mostradas novamente, o rapaz sugere que talvez fosse melhor ficar com elas. A explicação vem logo depois. Resistência e agilidade despertam status, enquanto limpeza remove efeitos negativos sobre estresse mental. Ele segura o ombro do colega e deixa claro que, sem aquela distração no momento crítico, a situação teria saído do controle. O reconhecimento vem direto. Aquela coragem rendeu as cartas e evitou um desastre maior para todo o grupo. Com um olhar sério, ele pede atenção e diz para observar com cuidado, explicando que é assim que as cartas devem ser usadas. O clima muda quando ele percebe que a segunda rodada está próxima e será preciso fortalecer os atributos antes disso. Ao ativar a carta, a palavra Use domina a interface, enquanto a energia azul envolve sua mão. O sistema responde de imediato, sinalizando que a escolha foi aceita e que os atributos começarão a ser recalculados. A tela de status se abre revelando os números atualizados. Força e agilidade sobem para o nível 4, enquanto a resistência permanece baixa. Ele encara a própria mão, sentindo a mudança real no corpo e entendendo o impacto do sistema. A sensação é imediata e clara. O corpo parece mais leve e responsivo, arrancando uma reação surpresa do colega, que sente a própria energia fluir de forma diferente ao perceber como elevar atributos altera até a percepção física. O painel de status do outro jogador aparece, mostrando nome, raça e nível inicial. Mesmo sem habilidades ou itens liberados, a presença de experiência acumulada chama a atenção e levanta uma dúvida sincera sobre como aquilo foi possível. Confuso, Samuel aponta para a interface e questiona por que possui experiência se não derrotou nenhum monstro. A pergunta surge carregada de incredulidade, enquanto tenta entender as regras ocultas daquele sistema estranho. A resposta vem simples e direta. Ao atacar o chefe e ajudar no confronto, parte da experiência foi compartilhada quando o golpe final aconteceu. Além disso, subir de nível concede um pequeno aumento geral nos atributos. O colega pergunta qual é o nível atual dele, claramente impressionado.
A resposta vem sem hesitação. Nível 4. A reação é imediata, quase exagerada, deixando claro o quanto isso soa absurdo para alguém que acabou de despertar. A janela do sistema confirma tudo, exibindo nome, nível, experiência restante e atributos base. Mesmo sem habilidades ou itens desbloqueados, fica evidente que esse é apenas o começo, encerrando o confronto com a promessa de desafios muito maiores. Ei, sobreviventes, o que acharam desse Marroá? Me conte, eu quero saber. Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like na mordida para fortalecer o canal. Mas agora me fale o que vocês acharam. Me fale se gostou ou não. A sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou dessa obra, vou trazer a continuação. Se ela for bem em visualizações, eu trago a continuação.